Todos nós vimos ou ouvimos falar do filme. Of our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with the Father and the Holy Spirit. Mas agora, um diário misterioso revela a verdadeira história por trás de O Exorcista. Ouvi em primeira mão de pessoas que viram uma cama levitar. Finalmente, o acesso raro e sem filtro ao exorcismo real e mais assustador dos Estados Unidos. O demônio me disse, não pode se livrar de nós. Não é forte o suficiente. E pela primeira vez, uma testemunha ocular diante da câmera expõe um segredo chocante. Segundo a igreja, alguém deu a vida pela criança. O que realmente aconteceu com o menino assombrado de St. Louis e com o demônio que o possuía? Roland Doe, a verdadeira história de O Exorcista. 26 de dezembro de 1973, um dia depois do Natal. O público espera em longas filas pelo filme tão aguardado, O Exorcista. Mas ninguém, em seus pesadelos mais sombrios, pode imaginar o que está prestes a ver. Eu desmaiei na primeira meia hora de filme, Eu não sei o que deviam fazer com esse filme, mas eu não quero ver o resto dele. Eu desmaiei uns 10 minutos depois do começo do filme, é assustador. O Exorcista conta a história de uma menina de 12 anos, possuída pelo demônio, e o horror macabro enfrentado pelos padres que tentam salvá-la. O filme mexe com um de nossos temores mais profundos, o medo do diabo. Quando ela começou a falar, e o diabo saindo dela, e minhas pernas começaram, e eu queria sair da sala pra não ter que ver, e eu tive que tapar meus ouvidos. Eu não sei nem explicar, foi horrível mesmo. Fiquei morrendo de medo. Esse tipo de coisa me assusta muito. Fiquei muito nervosa. Vai voltar lá agora e ver o resto do filme? Acho que sim. Diria que tudo isso do filme pode acontecer mesmo. Porque o diabo pode brincar com a memória e a imaginação das pessoas. Olha, cabeça girando, sopa voando, gente escalando parede como uma aranha, levitação. Seja lá o que for, todas essas coisas são possíveis. Após o lançamento do filme, a Igreja Católica percebe um aumento no comparecimento. As pessoas vêm confessar os pecados e buscam a salvação por meio do antigo ritual do exorcismo. Depois que o filme foi lançado, a igreja viu essa necessidade, pessoas achando que precisavam de exorcismo, e os padres estavam recebendo muitos pedidos de investigação de possessão demoníaca. Ordeno a você, Satanás, inimigo da salvação humana, reconheça a justiça e a bondade de Deus Pai. Pude aprender em primeira mão que a igreja é um ministério para aqueles que lutam contra as forças do mal e que procuram ajuda na igreja. Já cheguei a ver muitas manifestações diferentes. Tudo desde gente com os olhos revirados, espumando pela boca, pessoas convulsionando no chão. Em uma ocasião, cheguei a testemunhar uma levitação. O exorcismo é um ritual poderoso. Essa é a crença da igreja, de que o diabo, ao falar através do corpo possuído, vai tentar derrubar o padre, destruir ele física e emocionalmente. O Exorcista pode ser o filme mais assustador de todos os tempos. E o que o torna ainda mais assustador é a veracidade da história. O escritor William Peter Blatty baseou seu livro e roteiro não em uma menina, mas no horror da vida real de um menino de 13 anos de Maryland. Ele é conhecido como Roland Doe para ter a identidade preservada.
William Peter Blatty, que escreveu o livro O Exorcista, publicado em 1971, era estudante na Universidade de Georgetown na época. Ele cursava inglês e pelo menos um dos jesuítas que ele conhecia em Georgetown sabia disso e lhe contou a respeito. William Peter Blatty tinha acesso a muitos documentos que alguns de nós talvez não tivéssemos relacionados com possessão e exorcismo e assim por diante. E ele guardou recortes de jornais da cidade de Washington sobre um garoto dos arredores de Georgetown que estava passando por esse tipo de coisa. Mas o livro e o filme contam apenas metade da história. Agora, a descoberta chocante de um diário secreto revela novos detalhes arrepiantes do caso real de exorcismo que aconteceu há mais de 70 anos. Janeiro de 1949. Roland Doe, filho único, mora com os pais em Cottage City, Maryland, um subúrbio modesto nos arredores da cidade de Washington. Muitas pessoas com quem ele estudou, muitos dos ex-amigos, pessoas que ele conheceu na infância, sempre o descreveram como sendo meio agitado, meio problemático. Não que ele fosse um mau aluno, mas ele tinha dificuldade de concentração. Roland estabelece um vínculo estreito com a tia Tilly, que mora em St. Louis. Tilly se interessa pelo espiritualismo, a crença na comunicação com os mortos. Ela ensina Roland a falar com espíritos, usando um conhecido jogo de tabuleiro. A tia Tilly, sem dúvida, falou com ele sobre algumas crenças espirituais. Eles usavam um tabuleiro espiritual ou tabuleiro Ouija. O tabuleiro Ouija é um subproduto do movimento espiritualista. Ele tem o alfabeto impresso nele. Esse tabuleiro tem uma base de apoio e tem um ponteiro. E 1, 2, 3 ou mais pessoas podem pôr os dedos nesse ponteiro que se move e vai escrevendo mensagens. Mas Roland e a tia não imaginam que estão abrindo uma porta para o lado obscuro. A tia mostrou ao garoto como usar o tabuleiro Ouija e muitas pessoas acreditam que esse foi o convite para o demônio intervir. Tudo começou na casa de Roland em 15 de janeiro de 1949. A mãe de Roland ouve o que parece ser o som de arranhões dentro das paredes. Quando a mãe do Roland falou dos arranhões estranhos com o pai dele, ele resolveu chamar alguém pensando que fossem ratos. Um exterminador foi verificar a casa, mas não encontrou nenhum sinal de nada. Então, eles pensaram que fosse o Roland aprontando, fazendo coisas para, chamar a atenção. Mas, com o passar do tempo, a mãe do Roland começou a acreditar que a casa era mal assombrada. Onze dias após a ocorrência dos primeiros sons de arranhões, Roland recebe uma notícia devastadora. A tia Tilly morreu. Logo após o falecimento, Roland e a mãe ouvem outros barulhos, desta vez no quarto dele. Quando a tia Tilly morreu, tudo começou a se intensificar muito. Eles ouviam o que pareciam ser soldados marchando em direção à cama do Roland. Todo mundo teve medo. Ouviam batidas e pancadas na parede. E a mãe do Roland gritava: Tilly, se é você, bate 3 vezes. E eles ouviram 3 batidas. A essa altura, começaram a ligar os pontos de que devia ser a tia Tilly. Sei lá, ela podia estar fazendo uma visita. Se os sons perturbadores realmente vêm do espírito da tia Tilly, por que ela estaria atormentando o querido sobrinho Roland? Será que o garoto está atraindo alguém ou alguma outra coisa? Quando começou a acontecer isso na casa, segundo a mãe dele, eles estavam vendo, pratos se movendo, coisas voando pelo quarto, cadeiras que ficavam girando, deslizando pelo chão,
quase todas as noites quando o Roland ia para a cama. Primeiro, tudo estava quieto, mas depois a cama começava a tremer. E daí ficava pior. O colchão ficava chacoalhando, a cabeceira ficava batendo contra a parede, e tudo isso acontecia com esse garoto magrinho de 13 anos, aninhado no meio da cama. Além dos ruídos assustadores e da cama chacoalhando, Roland acorda no meio da noite se debatendo e gritando com uma voz que não parece humana. E o garoto falava com um tipo de voz gutural que não parecia muito com a voz de um garoto. Talvez fosse uma personalidade alternativa. Talvez pudesse até ser um demônio. Aqueles que tinham ido à escola com ele, anos depois, falavam que estavam começando a ouvir na vizinhança sobre coisas que estavam acontecendo à noite. Estavam ouvindo os gritos e os berros e os barulhos que estavam acontecendo na casa. E os pais deles conversavam sobre isso. Eles achavam que tinha alguma coisa errada com aquele garoto. Enquanto os boatos se espalham pela vizinhança, os colegas de turma de Roland testemunham fenômenos bizarros acontecendo ao redor dele na escola. Enquanto estava na escola, às vezes o livro dele voava da carteira, papéis voavam pela sala de aula. Houve algumas vezes em que a carteira ficou realmente se movendo, meio que chacoalhando no chão. Os professores diziam que ele fazia isso, é claro, porque, bom, ele era um menino que era meio nervoso e não era incomum ele querer fazer brincadeiras. Eles presumiam que ele estivesse aprontando, mas ele jurava que não estava. Você consegue imaginar uma situação dessas? Essas coisas horríveis estão acontecendo com você? E você vai à escola, os seus colegas veem tudo, e todo mundo pensa que ele deve estar tentando chamar a atenção? Deve ser horrível passar por isso. À medida que esse comportamento preocupante se intensifica, Roland para de ir à escola. O garoto poderia estar enlouquecendo? Ou ele invocou um espírito maligno das profundezas do inferno? O subúrbio pitoresco de Cottage City, em Maryland, já foi o lar de Roland Doe, de 13 anos. Um adolescente aparentemente comum. Mas em fevereiro de 1949, o mundo de Roland é repentinamente dilacerado. Todas as noites, ele tem acessos frenéticos quando é acordado por uma cama barulhenta e pesadelos recorrentes de espíritos malignos. Eu acho que foi aí que as coisas começaram a ficar muito estranhas, porque parecia impossível que ele estivesse fazendo tudo aquilo. Ele ficava acordando, tendo esses acessos, essas contorções e gritando e chorando. Preocupados com a saúde de Roland, os pais o levam ao médico. Será que os ataques noturnos do filho eram provocados por alguma doença? Talvez epilepsia? A possessão também pode ter sinais que as pessoas apresentam se tiverem um problema físico, se alguém que está sofrendo de convulsões ou síndrome de Tourette. A igreja precisa ser muito cautelosa, porque se me precipito em rotular alguém como estando possuído, e esse rótulo impede a pessoa de receber a ajuda certa de que ela precisa, acho que terei feito mais mal do que bem. Como o médico não encontra nada de errado fisicamente com Roland, os pais o levam a um psiquiatra. Talvez o filho tenha uma doença mental, como transtorno maníaco-depressivo ou esquizofrenia. Isso foi em 1949. Na época, a psiquiatria não estava muito desenvolvida, mas mesmo assim não encontraram nada de errado com Roland naquela época. Eles também procuraram um psicólogo que também não viu nada de errado com ele. Acho que muitos terapeutas, psicólogos e psiquiatras realmente hesitam bastante em estabelecer a possessão demoníaca como diagnóstico. Senhor, proteja essa sua filha de todo mal. Se alguém teve um trauma na infância, ou mesmo um trauma atual, isso também pode reproduzir sinais e sintomas da possessão demoníaca. No caso de Roland,
Não existem registros médicos conhecidos, exceto por um psiquiatra que descreve o menino como normal, porém nervoso. Não acredito que exista um diagnóstico psicológico disponível que possa explicar todas essas coisas que foram relatadas sobre esse garoto. Isso me faz chegar à conclusão de que tenho certeza absoluta de que é um caso genuíno de possessão, eu não sei. Mas abrimos a porta para a possibilidade de o que estava acontecendo estivesse além do âmbito da ciência? Depois de consultar os médicos, os pais de Roland procuram o reverendo Luther Miles Schultz, pastor da Igreja Evangélica Luterana de Santo Estevão. O reverendo Schultz estava muito interessado na chamada parapsicologia. É quando essas coisas anormais acontecem ao redor de uma pessoa e, por algum mecanismo que nós não entendemos, a agitação interna é expressada externamente. O reverendo Schultz se pergunta se fantasmas travessos, conhecidos como poltergeists, possam estar causando caos na casa de Roland. Um poltergeist é a energia que faz as coisas acontecerem, objetos se movendo, luzes acendendo e apagando, portas abrindo e fechando. No início do caso do Roland, essas coisas começavam a acontecer. O Schultz ficou curioso, mas também talvez um pouco cético. Inicialmente, eles queriam observar o Roland fora de casa. Se existia alguma coisa acontecendo em casa, se era só em casa. O reverendo Schultz acredita que os poltergeists normalmente não se mudam de casa em casa. Por isso, pensou em um plano. O reverendo Luther Schultz combinou com a família de o Roland passar a noite na casa dele e a esposa iria dormir no quarto de hóspedes. Eles se deitaram em camas separadas e, praticamente assim que as luzes foram apagadas, a cama começou a chacoalhar. Bom, o Schultz achou que podia ser brincadeira, mas quando percebeu que não era brincadeira e que o garoto magrinho estava fazendo a cama toda a tremer, ele disse, tudo bem, eu sei como resolver isso. Por que você não vai dormir na poltrona do outro lado do quarto? E assim que as coisas se acalmaram novamente, a poltrona começou a tremer. Começou a chacoalhar com tanta violência que a poltrona chegou a tombar e derrubou o Roland no chão. Atordoado com o que está vendo, o reverendo Schultz diz a Roland para se deitar em um colchão ao lado da cama. E aí esse colchão começou a deslizar pelo chão e escorregou por baixo da cama. Depois o colchão ficou pulando e ele bateu com o rosto nas molas da cama. O Schultz disse, bom, isso não vai dar certo. Ao voltar para casa, a condição de Roland muda terrivelmente. O ministro afirmou que 3 arranhões apareceram no corpo do Roland. E que isso aconteceu durante 4 noites consecutivas. Naquela altura, sabiam que não era normal, não era um distúrbio psicológico. Tinha uma coisa diabólica acontecendo ali. O reverendo Schultz não acredita mais que um poltergeist está importunando Roland. Ele disse que isso estava além do que ele poderia enfrentar como um ministro luterano. E sugeriu que a família o levasse para ver um padre católico, porque eles sabiam mais sobre essas coisas e mais sobre possessões. Poderia a Igreja Católica explicar essas manifestações assustadoras? Os pais de Roland procuram o padre Albert Hughes, um padre assistente da Igreja Católica de São Tiago. Levaram o Roland para ver esse padre católico. O que basicamente aconteceu lá, segundo o relato do padre, foi que a temperatura na sala ficou muito fria de repente. Ele viu o telefone deslizar pela mesa e o garoto disse mais ou menos o seguinte, por que me incomoda, seu padre do inferno? Enquanto Roland exclama obscenidades,
o padre Hughes sente uma presença maligna no jovem. Talvez o próprio diabo. O diabo é uma das figuras mais interessantes da mitologia, da religião, também da arte, da cultura popular. Porque na Bíblia ele é o Satanás, é o opositor, é a oposição leal, ele é o outro lado. Se você acredita que Deus existe, é como ter que aceitar que o diabo também existe. Os católicos acreditam que o diabo, muitas vezes conhecido como Lúcifer, foi um anjo que desafiou Deus e caiu em desgraça. Referências a espíritos demoníacos aparecem frequentemente em textos religiosos. No catolicismo, o diabo personifica o puro mal. O espírito demoníaco está empenhado em causar estragos e provocar o caos em todos os aspectos da sua vida e destruir sua vida, destruindo você. Destruindo espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, mentalmente, psicologicamente, acabando com você. Depois de observar o comportamento de Roland, o padre Hughes se convence de que o diabo está possuindo o garoto. Mas por quê? Quando as pessoas se voltam para o que eu chamaria de práticas do ocultismo, fazendo sessões, tentando se comunicar com os mortos, são coisas que não deveríamos fazer, porque o diabo é um oportunista. Se alguém, por um acaso, está passando por algum tipo de tribulação na vida, mesmo de uma perspectiva mental, o diabo pode tentar entrar pelas fendas, por assim dizer, e acabar prejudicando a pessoa mais ainda. Existem muitos portais para a possessão demoníaca. É bem possível que espíritos ou outras coisas acabem se prendendo à pessoa e podem ir para casa com ela e segui-la aonde for. Há lugares assombrados, mas também há pessoas assombradas. Portanto, é preciso ter cuidado com o plano espiritual e para quem está abrindo sua porta. É preciso estar atento e tomar cuidado. Segundo fontes, o padre Hughes contata o arcebispo Patrick O'Boyle, de Washington. Ele acha que Roland precisa de exorcismo. O padre Hughes ficou muito chateado com tudo isso e pensou imediatamente que justificava uma viagem para ver o arcebispo. Um padre não pode decidir sozinho, acho que esse cara precisa ser exorcizado. O padre Hughes foi até o arcebispo e, com muita relutância, o arcebispo se convenceu de que não havia problema em fazer um exorcismo. Em algum momento entre 27 de fevereiro e 6 de março, o padre Hughes supostamente interna Roland no hospital Georgetown sob um nome falso. Enquanto Roland está amarrado a uma cama, o padre Hughes lê as orações de exorcismo, mas isso dá terrivelmente errado. Roland consegue se libertar. O diabo não gosta de ser acorrentado. O Hospital Georgetown, em Washington, se torna o cenário de um pesadelo além da imaginação. Entre o final de fevereiro e o início de março de 1949, Albert Hughes, um padre jesuíta, tenta realizar um exorcismo em Roland Doe, de 13 anos, na ala psiquiátrica do hospital. Mas quando o padre Hughes começa o ritual, Roland supostamente se liberta da contenção física. Existe um relato de uma testemunha ocular do hospital Georgetown. Alguém estava lá enquanto o padre Hughes fazia o exorcismo. E no processo do exorcismo, o garoto agarrou uma mola de cama e cortou o braço do padre Hughes. Segundo testemunhas, Roland lacera o braço do padre Hughes do ombro ao pulso, que precisa levar 100 pontos. As pessoas que conheceram o padre Hughes disseram que ele nunca mais foi o mesmo depois disso e que ele teve um problema com o braço. Dias depois de receber alta do hospital Georgetown,
Roland mergulha ainda mais no desespero. Ao se preparar para dormir, ele se olha no espelho e grita de horror. Ele vê arranhões sangrentos em seu peito que parecem formar a palavra Louis. Os pais de Roland acreditam que a palavra é um sinal. Eles têm parentes em St. Louis. Eles acreditavam que, como a palavra Louis apareceu no corpo dele, talvez esse espírito maligno estivesse mandando um recado e que deveriam levar o Roland para St. Louis. Além da tia dele, Tilly, já falecida nessa época, no início de março de 49, o pai de Roland tinha um irmão que morava em St. Louis. Eu conversei pessoalmente com uma mulher que era a melhor amiga da prima do Roland. E ela me disse que era impossível imaginar a sensação de caos que estava acontecendo com a família dele naquela época. Eles simplesmente não aguentavam mais. Estavam dispostos a fazer qualquer coisa, mas não tinham um plano. Quando pegaram o trem para vir para St. Louis, tudo o que sabiam é que estavam baseando isso na palavra de Louis. Tinham parentes aqui e achavam que poderiam ter algum apoio, alívio e ajuda espiritual dos seus parentes. Essa família, uma família de operários, em uma economia pós-guerra, mudou totalmente a vida dela, se mudando para o outro lado do país, na chance remota de que isso pudesse ajudar. Bom, no que quer que você acredite dessa história, alguma coisa estava acontecendo. Uma coisa traumática estava acontecendo com essa família, para obrigá-los a fazer isso. 8 de março de 1949. Ao chegarem a St. Louis, Roland e os pais ficam na casa de parentes que são católicos devotos, no subúrbio tranquilo de Belle-Noire. A família espera que tenham deixado o espírito maligno para trás. Mas o diabo aparentemente segue Roland até St. Louis. Eles se mudaram para Belle-Noire, que era a casa do tio do Roland, o irmão do pai dele. Eles ficaram felizes em ajudar, amavam a família, amavam o Roland. Mas o Roland estava muito diferente, principalmente à noite. Ele ia para a cama e, imediatamente, começava a acontecer. Ele começava a gritar e a uivar. A cama se mexia, ficava chacoalhando. Coisas voavam dentro do quarto e esse pobre garoto ficava apavorado, assim como todo mundo da família dele. Em uma determinada noite, a família viu um banquinho a uma boa distância da cama. Esse banquinho ficava caindo sozinho o tempo todo. Eles colocavam o banquinho em pé e o banquinho caía de novo. Eles perceberam que o Roland estava completamente atormentado. Foi aí que esse caso começou a explodir de verdade, porque os problemas estavam piorando cada vez mais pro coitado do Roland. O Roland tinha uma prima que via tudo o que estava acontecendo. Ela cursava a Universidade de St. Louis. Ela era católica. Ela procurou um professor que era o Padre Bishop. E ela disse para ele, eu acho que tem alguma coisa espiritualmente errada acontecendo com meu primo. Poderia falar com ele? O padre Raymond Bishop concorda em se encontrar com Roland e observar seu comportamento noturno. 11 de março de 1949. O padre Bishop vai à casa dos parentes de Roland. Ele leva o padre William Bowden, um respeitado padre jesuíta da igreja de São Francisco Xavier. Eu sou sobrinha neta do padre William Bowden, o jesuíta que foi o exorcista. Cresci com essa história desde que eu me lembro. O tio Bill foi provavelmente um dos melhores homens que tive o privilégio de conhecer. Ele tinha uma fé indestrutível.
Enquanto Roland se prepara para dormir, o padre Bowden lê várias orações. Roland parece calmo. Depois de observarem Roland por quase 1 hora, os padres Bowden e Bishop não testemunham nenhum sinal drástico de possessão demoníaca. Mas assim que os padres vão embora, o inferno começa. Rua Roanoke, 8435 Belmore, no Missouri. Nem tudo vai bem nesta casa suburbana aparentemente normal. 11 de março de 1949. Pouco depois das 11 da noite, os padres jesuítas William Bowden e Raymond Bishop terminam de recitar as orações para Roland Doe, de 13 anos. Após não observarem nenhum sinal significativo de possessão demoníaca, os padres mal saem quando ruídos altos ressoam no quarto do menino. Uma garrafa de água benta na mesa de cabeceira é arremessada misteriosamente pelo quarto. Enquanto Roland tenta voltar a dormir, uma estante de livros de alguma forma se movimenta e bloqueia a porta do quarto. Aí os padres voltaram e, mais uma vez, testemunharam toda aquela atividade estranha. E, naquele momento, até o padre Bowden começou a acreditar que talvez houvesse algum tipo de atividade demoníaca. Sabendo pouco sobre exorcismo, o padre Bowden consulta o ritual romano. Um manual do século XVII detalhando as regras, orações e procedimentos do antigo rito católico de exorcismo. Eu uso principalmente o ritual de exorcismo romano. O exorcismo consiste principalmente em rezar. Eu te ordeno, em nome do Pai e do Filho, eu te exorcizo e ordeno tua partida. O exorcismo é quase tão antigo quanto a própria religião. A Bíblia contém histórias vívidas de Jesus realizando exorcismos em possuídos pelo demônio. Assim que eu fui nomeado, me tornei um dos 12 exorcistas oficialmente nomeados nos Estados Unidos. Acho que esse número está em torno de 125. O Papa é um exorcista, porque ele é o pastor supremo da Igreja, o líder máximo do catolicismo. Existem alguns exemplos de exorcismos feitos pelo Papa João Paulo II. Ele se tornará nossa bebida espiritual. Alguns exorcistas são conhecidos publicamente, assim como eu. Alguns optam por permanecer anônimos. Atualmente, recebo cerca de 1.800 contatos por ano de pessoas do mundo todo que dizem estar lutando contra o mal e buscam ajuda na igreja. Embora o Vaticano ofereça cursos para treinar exorcistas de todas as crenças, a maioria dos padres aprende trabalhando. E agora, com a minha experiência e meu conhecimento, eu posso também ensinar outros exorcistas a fazer o exorcismo e as bênçãos. Mas como eu disse, a nossa experiência vem principalmente do campo de batalha. Ao contrário de hoje, os exorcismos eram raros em 1949. Então o padre Bowden estuda casos anteriores, incluindo a possessão bastante divulgada de Emma Schmidt, de Early, em Iowa. Um dos casos que o padre Bowden teve que pesquisar foi a possessão de uma jovem chamada Emma Schmidt. Ela
estava sendo perturbada por espíritos demoníacos. Alguns deles estavam ligados a pessoas do passado, como o pai dela, que tinha sido muito abusivo, mas havia um registro detalhado sobre esse exorcismo que aconteceu em um convento. Em 1928, um padre faz um exorcismo de 23 dias em Emma Schmidt, que, segundo consta, foi libertada de seu sofrimento. Havia outros exorcismos ocorrendo, mas eram poucos e espaçados. Portanto, era muito trabalhoso para esses dois homens tentarem estudar e aprender a fazer um exorcismo. De acordo com a Igreja Católica, o padre Bowden deve provar que Roland está trilhando o caminho clássico para a possessão demoníaca total. A Igreja identifica 4 tipos diferentes de atividades demoníacas extraordinárias. Pode haver a infestação demoníaca, que é a presença do mal em um local ou em um objeto. Pode haver importunação demoníaca, quando alguém acredita estar sofrendo ataques físicos de um demônio. Pode haver obsessão demoníaca, que são os ataques mentais. E então a própria possessão demoníaca, em que um demônio assume o controle do corpo da pessoa, tratando esse corpo como se fosse dele. Roland supostamente vivenciou os 3 primeiros estágios da atividade demoníaca. Talvez um exorcismo possa impedi-lo de concluir a possessão diabólica. Em se tratando de um exorcismo formal para uma pessoa que está possuída, posso ter tido uns 12 casos no máximo nesses últimos 15 anos. Em se tratando de um exorcismo de infestação, importunação e obsessão, houve milhares deles que fiz ao longo dos anos. Seguindo o protocolo da igreja, o padre Bowden contata o arcebispo Joseph Ritter de St. Louis. Ele pede que um exorcismo seja realizado em Roland, mas diz ao arcebispo para escolher outro padre. O padre Bowden realmente não queria ter nada a ver com esse exorcismo. Ele sabia que não estava qualificado para isso. Ele sentia que não estava no lugar certo espiritualmente para ser um exorcista, mas ele não teve nenhuma escolha. O arcebispo simplesmente disse a ele: você tem que fazer isso. Quando foi definido que, de fato, esse seria um caso de exorcismo, o bispo solicitou ao tio Bill especificamente que realizasse o exorcismo. Ele não acreditava que deveria, mas foi solicitado pelo bispo, então ele fez. O arcebispo concedeu ao padre Bowden permissão para realizar o rito do exorcismo. A partir daí, ele passou a ser uma coisa oficialmente sancionada pela igreja. O exorcismo não era uma questão que a igreja encarava levianamente. Aos olhos da Igreja Católica, o mal caminha pela terra. E somente a fé pode combatê-lo. No caso de Roland Doe, o padre Bowden percebe que está prestes a travar uma batalha contra o próprio Satanás. Esta casa, no subúrbio de St. Louis, já foi palco de um horror indescritível. Em 16 de março de 1949, o padre jesuíta William Bowden chega à residência dos parentes de Roland Doe para realizar o primeiro exorcismo. O padre Raymond Bishop e Walter Halloran, um seminarista na época, se oferecem para ajudar no ritual solene da Igreja Católica. Os padres estão cientes dos riscos. O diabo também pode se apoderar deles. Mas estão determinados a expurgar o demônio de Roland, de 13 anos, por mais que demore e a qualquer custo. O Bowden fez uma série de preparativos para poder fazer esse exorcismo. A ideia de um grande embate ao meio-dia com esse demônio, por assim dizer, não estava nos planos dele. Ele não estava pensando dessa forma. Na verdade, ele abordou todo o caso tremendo de medo.
O arcebispo instrui os padres a manterem o máximo sigilo sobre o exorcismo, mas o padre Bowden insiste que o padre Bishop registre em um diário um testemunho raro e detalhado dos eventos que estão para acontecer. Acho que o Bowden estava ciente desde o início que era um caso extremo. Eu acho que o Bowden só queria ter algum tipo de documentação sobre o que aconteceria. A ideia era pegar esse diário e fazer dele um manual de instruções para o próximo padre que aparecesse e que se encontrasse no mesmo barco, porque as pessoas não eram treinadas para serem exorcistas. Em preparação, o padre Bowden apresenta os itens religiosos necessários para o exorcismo: água benta, um crucifixo, uma longa estola roxa para envolver o padre e os possuídos e um ritual romano, o manual oficial dos ritos de exorcismo. No fundo, um exorcismo é uma oração. É uma oração muito específica que visa especialmente ajudar uma pessoa que está sendo afligida pelo demônio. Tem a imposição das mãos na cabeça da pessoa que está possuída, invocando o Espírito Santo, respirando perto do rosto. De acordo com o diário do exorcista, enquanto o padre Bowden recita as orações em latim, os padres gritam de horror quando arranhões com sangue surgem de repente no corpo de Roland. Esses arranhões deixavam marcas vermelhas no corpo e faziam correr uma pequena quantidade de sangue. Roland se encolhia com a dor evidente à medida em que cada marca era feita. E geralmente, as manifestações começam imediatamente. Porque o que a igreja está fazendo no rito é forçar o demônio a se revelar. Porque assim que o demônio se revela, no mesmo instante, começa a batalha contra ele. Mas o demônio que possui Roland se recusa a divulgar sua identidade. É realmente uma batalha. O demônio dentro do Roland lutava contra os padres. As relíquias que eram colocadas sobre ou perto dele, ele afastava como podia. Então, os padres testemunham algo inacreditável. A palavra socorro aparece no peito de Roland, como se tivesse sido marcada em sua pele com ferro quente. Parecia um tipo de marca de queimadura. Eu diria que eram como letras que de repente apareciam de dentro para fora. Na superfície, elas eram muito vermelhas e eruptivas. Os padres observaram as mãos do jovem o tempo todo e perceberam que não havia como Roland fazer aquelas marcas no próprio corpo. O padre Lampert, que tem experiência no rito do exorcismo, acredita que é a forma do diabo de incitar o terror. As manifestações são realmente destinadas a provocar medo, seja em mim ou em outras pessoas que estão presentes, porque o diabo quer nos convencer de que ele está no controle. Outro caso de quando o demônio se manifestou, os olhos acabaram ficando verdes e as pupilas ficaram em fenda como uma serpente. E o demônio me disse, não pode se livrar de nós. Estamos aqui há muito tempo e não é forte o suficiente. Depois de quase 9 horas de resistência e hostilidade, Roland desmaia e adormece. O padre Bowden não achava que a possessão estivesse acontecendo com o Roland, o que é muito interessante. Até que o primeiro exorcismo começou. Foi quando eles acharam que, por algum motivo, a possessão aconteceu mesmo. O exorcismo provocou o diabo dentro de Roland, e agora o demônio se recusa a sair. Os padres percebem que vai demorar mais de uma noite para expurgar o espírito maligno do jovem. Em um filme, quando um exorcismo acontece em 15 minutos, ele perde muito da realidade, porque quando você ouve falar deles na vida real, eles continuam por meses. Alguns supostamente levaram anos. Após 2 noites de exorcismo, Roland Doe passa o dia como um típico garoto de 13 anos agindo como se nada tivesse acontecido. Os parentes acham que o exorcismo está funcionando, mas naquela noite, o humor dele muda repentinamente.
Quando os padres chegam para continuar os rituais de exorcismo, Roland se transforma em uma criatura raivosa, rosnando e mordendo os homens que o seguram. O Padre Bishop e o Padre Bowden pegaram relíquias emprestadas e colocaram no travesseiro do Roland, esperando que alguma daquelas coisas tivesse uma influência positiva no que estava acontecendo. Em meio à histeria, Roland de repente parece estar com ânsia e pede que a janela seja aberta. O Roland disse que acreditava que o demônio estava saindo dele e, na verdade, pediu que abrissem a janela para que ele o expurgasse do corpo dele, simbólica e literalmente, se livrando do demônio. Ele disse calmamente: está saindo, está saindo. E finalmente já saiu. Se uma pessoa, durante o exorcismo, sente que precisa vomitar, ela realmente vomita durante o exorcismo. Isso acontece com frequência. Com muita frequência. E é uma forma de liberação. Quando Roland adormece, o Padre Bowden sai da casa por aquela noite, achando que o jovem finalmente expurgou o demônio. Mas está redondamente enganado. Por volta das 2 da manhã, Roland sentiu uma sensação estranha no estômago. E em poucos instantes, começou a gritar de medo. Ele está voltando! Ele está voltando! O Padre Bowden foi chamado às 3h15 da manhã. Se alguém está possuído pelo diabo e tem um exorcismo sendo realizado e é desagradável para o diabo, ele pode querer desorientar você. A sensação de que acabou, de que está terminando, só para o padre sair e tudo começar de novo. Os demônios fazem essas coisas para tentar ganhar o controle. E eu trabalhei com alguém que estava possuído por 7 demônios. O mais fraco dos demônios é sempre o primeiro a sair. Mas um demônio que é o mais dominante será o último a sair. O pesadelo de Roland está longe de acabar. À medida que o exorcismo continua, as testemunhas oculares, tanto dentro quanto fora do círculo interno dos padres, veem uma cena sobrenatural que as abala profundamente. Belmore, no Missouri, estará para sempre ligado ao caso de exorcismo mais arrepiante dos Estados Unidos. E uma inspiração para o clássico de terror, O Exorcista. Saia desse corpo, saia, Satanás. Em nome de Deus, eu ordeno. 20 de março de 1949, quinto dia. Roland Doe, de 13 anos, e os pais estão hospedados em um subúrbio de St. Louis com parentes. Eles esperam que o exorcista católico, o padre William Bowden, possa expulsar o demônio que está possuindo Roland. Em nome de Deus, saia desse corpo. Mas o padre Bowden e os padres auxiliares continuam enfrentando um comportamento perturbador. Durante um dos exorcismos noturnos, o padre Walter Halloran relembra uma cena surpreendente. Quando comecei a entrevistar o padre Halloran perto do final da vida dele, ele disse: uma noite eu estava deitado ao pé da cama e eu pude ver a cama levitar a 20 centímetros do piso e bater de novo no chão. Eu ouvi em primeira mão de pessoas que viram uma cama levitar. Poderia haver alguma explicação natural para isso? Talvez seja tão inacreditável como acreditar que era um demônio, eu não sei. Mas coisas estranhas estavam acontecendo ali e as pessoas estavam vendo isso todas as noites. Circulam boatos de que a levitação também foi vista por alguém fora do santuário interno dos sacerdotes. A família de Roland supostamente convida o cientista e matemático Frank Bubb para observar o jovem possuído. Bubb trabalhou no ultra-secreto projeto Manhattan, criando a primeira bomba atômica do mundo. O professor viu alguma coisa ali que o deixou muito perturbado.
Supostamente o que ele viu foi uma mesa de cabeceira levitar. Ele teria dito mais tarde alguma coisa no sentido de que ainda tínhamos muito a descobrir em relação ao eletromagnetismo. Cientistas encontraram maneiras de levitar objetos se colocados em um campo magnético forte o suficiente. Mas a família de Roland se pergunta se a levitação também pode ser uma ferramenta do diabo. Quando o padre me treinou, foi interessante, porque no caso da levitação, quando a pessoa começou a levitar, ouviu-se uma risada histérica e havia um brilho nos olhos. O sacerdote se aproximou, estendeu a mão, a colocou na cabeça da pessoa e a empurrou para trás sem querer parar de rezar. Porque o foco novamente estava em Deus, não no que o diabo estava fazendo. Nem todo mundo entende o exorcismo e conhece o processo. Era muito perigoso às vezes e muitas coisas estranhas aconteciam. Muitas vezes você sentia a temperatura no recinto cair drasticamente. A temperatura estava em 20, 21 graus no recinto e, de repente, parecia que estava em 1 grau negativo. Dava para praticamente ver a respiração da pessoa. E ficava um frio de gelar os ossos. E dava para ouvir diferentes sons no recinto, em todo o redor. Eu já vi coisas se mexendo, portas de armário abrindo e fechando, torneiras abrindo e fechando, vaso sanitário dando descarga. Não é como o filme O Exorcista, porque é um pouco mais sutil do que isso, mas é muito, muito claro, muito tangível. No caso de Roland Doe, os exorcismos noturnos afetam os pais e os parentes de Roland em St. Louis. A mãe de Roland vai ao médico devido ao estresse. A família do Roland estava lá na casa e ele estava ficando cada vez mais instável durante o processo. O padre Bowden e o padre Bishop acharam que talvez levando o Roland para um outro local pudesse ajudar um pouco. O padre Bowden transfere Roland para a reitoria da igreja de São Francisco Xavier, no campus da Universidade de St. Louis. Mas as explosões perturbadoras de Roland chamam uma atenção indesejada. Os alunos falavam sobre o que estava acontecendo na reitoria à noite, porque as luzes ficavam acesas, as janelas eram abertas e tinha gente andando lá à noite. Eles ouviam gritos, ruídos de animais, berros e todo esse tipo de coisa. E isso chamava a atenção no campus. Dentro da reitoria da igreja, os padres têm um diário detalhado do horror, enquanto Roland exibe um sinal revelador de possessão. Uma força humana anormal. Às vezes, podem ficar incrivelmente fortes. Não se sabe se é adrenalina ou um tipo de força sobre-humana. Muitas vezes temos que conter a pessoa. E às vezes sabemos que eles são capazes de se libertar da contenção, até mesmo das pessoas que o seguram. E temos que ter muito cuidado. Enquanto o padre Bowden repete as orações de exorcismo, 3 homens mal conseguem conter Roland, enquanto ele agita os punhos violentamente e dá um soco no rosto do padre Halloran. Os padres agora acreditam que o demônio por trás dos ataques violentos de Roland só está começando. St. Louis, no Missouri, 23 de março de 1949. Após uma semana de exorcismos extenuantes, os padres transferem Roland Doe para a reitoria da igreja de São Francisco Xavier para continuar com os rituais noturnos. Mas a fúria diabólica e a força sobre-humana do jovem se tornam quase poderosas demais para controlar.
Durante esse exorcismo, o pequeno Roland, de 13 anos, ficava lutando, ficava socando. Em um determinado momento do exorcismo, ele quebrou o nariz do padre Halloran. Ele era muito forte. Alguma coisa dentro dele deu a ele força sobre-humana e muita fúria. Alguma coisa maligna estava acontecendo no quarto. Oh, não! Em várias ocasiões, ele conseguiu se soltar e agredia as pessoas, socando as pessoas, estapeando. Uma vez, ele chegou a dar um soco na virilha de um dos padres e o paralisou de dor. O Roland estava completamente fora de controle. O que acontece durante as sessões de exorcismo de Roland Doe é um terror típico de quando clérigos e leigos de todas as religiões tentam expulsar o mal de uma pessoa possuída pelo diabo. Eu e meus colegas já fomos feridos durante exorcismos muitas vezes. Fomos empurrados, fomos agredidos e fomos mordidos, fomos arranhados. Já puxaram o meu cabelo várias vezes. Em nome do Senhor Todo-Poderoso. Fui trancada em quartos, fui queimada. Então sim, isso acontece com frequência. Pelo poder de Cristo, liberte-o! Para mim, conter as pessoas durante um exorcismo não fazia sentido. Porque aquilo é um ato demoníaco. E a verdade é que o único que será capaz de conter o demônio é o poder do próprio Deus. Eu ordeno a Satanás, príncipe deste mundo. Reconheço o poder e a força de Jesus Cristo. Eu estava fazendo um exorcismo uma vez. Quando o demônio se manifestou, ele se lançou contra mim. Pulei uns 2 metros para trás. Meu coração batia 1000 por hora. Mas imediatamente voltei a me aproximar da pessoa, coloquei a mão sobre sua cabeça e comecei a rezar. Essas mesmas condições assustadoras foram as que os padres enfrentaram em 1949 em St. Louis, enquanto tentavam expulsar a força sombria de Roland Doe, de 13 anos. Mas o que poderiam ter feito até agora para finalmente virar a maré demoníaca? Incapaz de controlar as convulsões noturnas na reitoria da igreja, Roland volta para a casa de parentes em um subúrbio de St. Louis. Pelos próximos 5 dias, o menino permanece estranhamente calmo e quieto. Ele voltou ao normal durante uns 5 dias, e isso é incomum. Ele fez todo mundo pensar, tipo que... Opa, será que isso acabou? E então, de repente, as coisas retrocederam totalmente de novo. Houve uma noite em que o Roland quis anotar as coisas. O tio dele era arquiteto e tinha folhas de papel que eram enormes. Ele começou a escrever mensagens e palavras. De acordo com o Diário do Exorcista, a família de Roland chama os padres desesperadamente para ajudar a decifrar o que o jovem possuído está tentando dizer. Ficarei 10 dias, mas voltarei depois de 4 dias. Eu sou o próprio diabo. Eles tentaram interpretar o que isso significava. Pareciam algoritmos romanos. Havia especulação naquele momento sobre a linha do tempo do exorcismo. Vão ser 10 dias, o que os 10 representam. O padre Bishop achava que o garoto ia ser possuído por mais 10 dias. O diabo com certeza estava brincando com eles. No 17º dia, após mais de uma dezena de sessões de exorcismo, o padre Baldern sugere que Roland seja batizado como católico. O batismo é uma forma de exorcismo porque rejeita os poderes de Satanás. Como o Roland foi criado como luterano, eles acharam que talvez a conversão para o catolicismo pudesse, de alguma maneira, ajudar a facilitar o exorcismo. Mas no caminho para o batismo na igreja, Roland tem uma de suas crises violentas. A tia e o tio levaram o Roland para a igreja, quando de repente, o Roland, no banco de trás, teve um ataque de fúria. Pulou para o banco da frente, tentou agarrar o volante e ele disse: vocês vão tentar me batizar, vão tentar me oferecer a comunhão, não vai funcionar. E o tio teve que parar o carro com medo que fosse matar todos eles.
Ele colocou a vida de todos, incluindo a própria, em perigo, só para não ter que ir para a igreja. Roland, de 13 anos, pragueja e cospe enquanto é arrastado até a reitoria da igreja para o batismo. O padre Baldwin exige que Roland renuncie a Satanás, mas o jovem mergulha ainda mais em um estado histérico, com repulsa pela água benta. Ele ficava lutando e gritando. 3 homens faziam tudo o que podiam para poder segurá-lo. E foi decidido que teriam que fazer uma versão resumida do ritual para poderem terminar o batismo. Três dias após o batismo, o padre Baldwin toma uma decisão radical. Roland precisa voltar para casa em Maryland. O padre Baldwin sugeriu que a família voltasse para Maryland. Ele iria com eles. E iria encontrar um hospital, ou um convento, ou um mosteiro, onde ele pudesse receber um tratamento médico, porque naquele momento o garoto estava passando por aquilo e aquilo não estava fazendo nada bem a ele. Fisicamente, ele estava ficando mais magro, não estava comendo, estava deprimido e tinha um comportamento selvagem e louco. O padre Baldwin disse que encontraria um lugar em Maryland onde alguém pudesse prosseguir com o exorcismo. Tentaram encontrar uma instituição, um hospital onde pudessem interná-lo, mas ninguém queria o garoto, ninguém queria tocar nesse caso por causa da complexidade. Fosse psicológico ou diabólico, ninguém queria lidar com o problema do Roland. Incapaz de encontrar alguém para ajudar perto de Maryland, o estado natal do jovem, o padre Baldwin decide que a única opção é voltar para o meio oeste e fazer mais uma tentativa desesperada de salvar Roland Doe. O padre Baldwin percebeu que teria que levar o Roland de volta para St. Louis. E ele mesmo teria que continuar isso, porque depois de todo aquele tempo, perto de Maryland e Washington, ninguém quis aceitá-lo. Então ele decidiu que a melhor coisa para fazer era levá-lo a um hospital, e ele sabia exatamente qual. Ao retornar a St. Louis, Roland é internado na ala psiquiátrica do Hospital dos Irmãos Alexianos, administrado por uma antiga ordem de monges católicos. Os irmãos eram conhecidos por cuidar de casos realmente extremos, tanto de doenças físicas quanto mentais. E foi aí que ele acabou ficando na ala psiquiátrica do Hospital Alexiano, aqui em St. Louis. O Hospital dos Irmãos Alexianos tinha uma ala psiquiátrica segura, onde o Roland poderia ficar fora dos olhos do público e tudo seria mantido em segredo, porque os irmãos alexianos eram conhecidos pela confidencialidade. Mas logo depois, sussurros ecoam pelos corredores perto de um paciente especial na ala psiquiátrica. Em sua única entrevista, um monge alexiano moribundo quebra o silêncio e revela os segredos mais sombrios sobre o que realmente aconteceu durante os últimos capítulos aterrorizantes do exorcismo de Roland Doe. 10 de abril de 1949. Após mais de 3 semanas de sessões de exorcismo mal-sucedidas, Roland Doe dá entrada no Hospital dos Irmãos Alexianos no início da Semana Santa, uma das datas mais sagradas e celebradas da Igreja Católica. Para ajudar a salvar esta pobre alma, Senhor. Mas a semana se transforma em um verdadeiro inferno para os padres e monges que cuidam de Roland de 13 anos. Antes de morrer, um irmão alexiano quebra o voto de silêncio e fala sobre as sessões de exorcismo que testemunhou em primeira mão. Em 2014, tive a oportunidade de entrevistar o irmão Greg Holowinski, um monge alexiano que nunca havia falado sobre sua participação no exorcismo. Ele estava morrendo de câncer e queria contar a sua história. Na primeira noite em que subi lá, tinha um menino deitado na cama e havia 3 padres que eram os exorcistas.
Durante as orações da possessão, o padre usava uma estola. Era uma bonita fita de seda. O diabo, usando a mão do menino, estendeu o braço e agarrou aquele pano de seda. Aquilo foi numa fração de segundo e estava todo rasgado. Então o irmão Greg testemunha uma cena assustadora. Podíamos sentir os poderes do diabo. Eu vi o corpo do menino levitar. Eu estava ao pé da cama, com os braços cruzados e apoiados nos joelhos dele. Eu estava com medo. O que eu vi foi real. O que eu toquei era real. Foi uma experiência que eu nunca me esqueci. Qualquer pessoa com bom senso, entrando e vendo aquilo, sabia que não era fingimento. Depois da segunda noite com o menino, o diabo se apoderou dele. E de repente o diabo jogou uma garrafa. E ela se quebrou em 1000 pedaços. Enfrentei tempestades, furacões, tornados e outras coisas. Mas nada era pior do que aquilo. Não havia razão para ele mentir ou inventar essa história. Ali estávamos nós, 65 anos depois, na época, e ele nunca tinha falado sobre isso. Mas o que aconteceu nunca foi esquecido. Alguns dias antes da Páscoa, o padre Halloran leva Roland a um retiro ao ar livre em um penhasco com vista para o rio Mississippi. Ele acha que o ar fresco pode ajudar Roland. No terreno amplo, existem estátuas retratando a Via Sacra, o trajeto que Jesus percorreu no caminho para a crucificação. Havia um caminho que ficava ao longo do penhasco com as estações da Paixão de Cristo. E enquanto estavam ali, o Roland parecia muito interessado na história das estações. Aí eles chegaram à 14ª estação, onde Jesus foi sepultado. Então alguma coisa estalou em Roland. Ele começou a ter um ataque, uma convulsão. Ele começou a correr. O padre Halloran vai atrás de Roland, que corre direto para a beira do penhasco. Qualquer que seja o demônio que se apoderou da alma de Roland, está conduzindo o menino e o padre para uma morte violenta. – 13 de abril de 1949. Após quase um mês de sessões noturnas de exorcismo, o padre Walter Halloran leva Roland Doe, de 13 anos, para o ar livre em busca de ar fresco. Eles caminham pelos jardins do Retiro White House, onde há estátuas retratando Jesus no dia da crucificação. Mas Roland surta e tem um de seus ataques. Ele sai correndo em direção à beira de um penhasco perigoso. O padre Halloran teve que correr atrás dele porque ele poderia se matar se continuasse. E o padre teve até que derrubá-lo para que ele voltasse a ficar sob controle. Roland sai de seu transe insano e não se lembra do que aconteceu. Pessoas com quem trabalhei que foram possuídas, algumas delas me diziam que sabiam o que estava acontecendo, mas se sentiam presas no próprio corpo, sem conseguir impedir o que estava acontecendo. Outras pessoas me diziam que quando o demônio assume o controle, elas não têm mais consciência do que aconteceu. À medida que o estado demoníaco de Roland piora, o padre William Bowden mostra sinais de estresse e fadiga. Pústulas cobrem o corpo frágil e emagrecido do padre. Esses padres passavam por longos períodos em que tinham que jejuar e rezar. E durante essas sessões de exorcismo, o padre Bowden perdeu quase 20 quilos. Esses homens estavam exaustos. O padre Bowden estava do lado da cama, rezando pelo garoto. E estava se sentindo fraco, mas estava lutando pela vida daquele jovem.
pensando no que ele passou e no que ele fez, e ele amava tanto aquela criança que com certeza ele estava pronto para se sacrificar por ela. Se eu fizesse exorcismo todos os dias do ano, acho que chegaria a um ponto em que teria um impacto na minha própria saúde física e na minha saúde mental. Conheci padres exorcistas ao longo dos anos que decidiram abandonar o sacerdócio. Eles chegaram a um ponto em que se sentiam tão debilitados que não podiam continuar. No sábado de Aleluia, um dia antes da Páscoa, um monge coloca uma estátua de São Miguel Arcanjo no quarto de Roland. São Miguel simboliza a proteção contra as forças do mal. O Miguel representa uma figura de matador de dragões e geralmente é retratado assim, um tipo de soldado triunfante sobre o diabo. E ele é muitas vezes invocado como uma espécie de figura protetora. As orações que eram dedicadas a São Miguel pareciam ser particularmente eficazes. O Roland parecia reagir de uma maneira diferente. Os monges acreditam que São Miguel Arcanjo possa finalmente salvar Roland da ira de Satanás? O dia após a Páscoa marca mais de um mês desde o primeiro exorcismo de Roland. O padre William Bowden usa todas as armas de seu arsenal sagrado para exorcizar o demônio. Roland reclama que as medalhas religiosas no pescoço queimam a pele. Mas o padre Bowden se recusa a removê-las. Em vez disso, ele coloca à força um crucifixo na mão de Roland, o que o faz entrar em convulsão. Muitas vezes, quando uma relíquia é colocada em uma pessoa que está possuída, ouvimos gritos, porque de alguma forma ela está queimando. Portanto, isso nada mais é do que o confronto entre o sagrado e o demoníaco. E nesse momento, Roland fica violento, tremendo e gritando com uma voz grave e masculina. O padre Bowden exige saber quem está dentro do Roland. O padre Bowden estava obviamente tentando fazer com que o demônio se comunicasse com ele. Me diga o seu nome. Quem é você? De acordo com o diário do exorcismo do padre Bishop, o demônio fala através de Roland e provoca o padre Bowden com uma ameaça assustadora. Ele tem que dizer mais uma palavra. Uma pequena palavra. Ou melhor, uma palavra grande. Ele nunca vai dizer. Estou sempre dentro dele. Posso não ter muito poder sempre, mas estou dentro dele. Ele nunca vai dizer essa palavra. Diga! Diga! O demônio disse, não vou embora até que o Roland diga uma determinada palavra. Em um confronto crucial entre o bem e o mal, enquanto ele não dissesse, ficaria com ele. Em nome do Senhor! Que palavra poderia libertar Roland das garras do diabo? – 18 de abril de 1949. Após mais de um mês de longa batalha, o padre William Bowden se envolve em um exorcismo decisivo de Roland Doe, de 13 anos, no Hospital dos Irmãos Alexianos. Um espírito demoníaco fala através de Roland e afirma que o menino se recusa a dizer uma palavra que possa finalmente libertá-lo. Mais uma palavra. Ele nunca vai dizer. Estou sempre dentro dele. Mas, de acordo com o diário do exorcista, Roland de repente desafia o demônio que o possui e ordena que o espírito maligno vá embora. Roland estava tendo um ataque, mas ficou calmo. Em um tom claro e autoritário e com dignidade, uma voz irrompeu em orações. Satanás! Satanás! Sou São Miguel. E ordeno a você, Satanás, e a outros espíritos demoníacos para deixarem o corpo em nome do Dominus imediatamente. Agora! Agora! Agora!
o padre Bowden percebe que Dominus é a palavra que, segundo o diabo, Roland nunca diria. Dominus é a palavra em latim para Senhor. Dominus, ou o Senhor, estava forçando o demônio a reconhecer a autoridade de Jesus Cristo. E fazendo isso, ele mostraria um sinal de fraqueza e depois seria obrigado a partir. De repente, Roland explode e sofre as convulsões mais violentas de todo o período de exorcismo. Nesse estado delirante, Roland afirma ter uma visão profética. No último dia do exorcismo, o Roland visualizou a pessoa dele fora de uma caverna com um anjo com uma espada flamejante, que ele acreditava ser São Miguel. Ele teve uma visão de São Miguel Arcanjo, com uma espada e um forcado, empurrando os demônios de volta para o fogo do inferno. E a figura angelical de São Miguel sorria para o Roland e disse a palavra Dominus, que era a palavra que o diabo afirmou que Roland nunca diria. Após vários minutos de espasmos incontroláveis, Roland relaxa e fica imóvel. Depois de 7 ou 8 minutos de violência, Roland, em tom de grande alívio, disse: ele foi embora. Imediatamente, Roland voltou ao normal. De repente, esse acesso, esse ataque que o Roland estava sofrendo, aquilo parou. Ele ficou em silêncio. Então olhou para os sacerdotes e disse: acabou. Em um exorcismo, quando a pessoa diz que quer ajuda, então essa conexão com o demoníaco pode ser quebrada. Mesmo que o demônio possa estar tentando dizer: não pode ser quebrada. Você fez um pacto comigo. Enquanto os padres e monges alexianos comemoram, o padre Bowden continua cético. O demônio realmente partiu para sempre? O padre Bowden não tinha tanta certeza. Ele tinha visto isso antes. Não era a primeira vez que o Roland, ou o demônio no Roland, disse a ele que tinha acabado. Ele rezou para que um sinal fosse enviado, para que ele soubesse que realmente havia chegado ao fim. E de repente, houve um grande estrondo que sacudiu o prédio. Na verdade, um dos monges de lá achou que a fornalha tivesse explodido de tão alto. Instantes após a explosão misteriosa reverberar por todo o hospital, os padres relatam uma imagem de São Miguel iluminando a cúpula acima do altar na vizinha igreja de São Francisco Xavier. O padre Bowden sabia que aquele era o sinal que ele estava esperando, que realmente havia acabado. Era o fim do exorcismo. O Roland ficou algumas semanas em St. Louis e depois voltou para a casa dele em Maryland. Ele contatou o padre Bowden uma última vez. Ele escreveu uma carta dizendo como estava feliz, que tinha voltado à escola, que tinha adotado um cachorro e que as coisas estavam indo bem para ele. Depois de examinar todas as evidências reunidas em Maryland e St. Louis, a Igreja Católica supostamente se recusa a confirmar ou negar que Roland Doe foi um caso autêntico de possessão demoníaca. 48 testemunhas oculares assinaram esse documento eclesiástico final relatando que essas coisas anormais ocorreram. Eles não assinaram dizendo com toda a certeza do mundo que era um caso de possessão demoníaca, mas viram coisas muito estranhas que aconteceram em torno desse garoto e elas não tinham uma explicação lógica para isso. Apesar da conclusão da igreja, os padres que estavam lá acreditam que Roland Doe era um caso indiscutível de possessão demoníaca. O padre Bowden resistiu a toda essa provação e não disse praticamente nada aos familiares sobre isso até seus últimos dias de vida.
Mas ele disse que acreditava que estava lidando com uma verdadeira possessão demoníaca. Se já teve alguém na minha vida em cuja palavra eu acreditava implicitamente, esse homem era o tio Bill. Era o Padre Baldwin. Ele não era exagerado. Acho que com o bom senso dele, ele nunca pensaria em exagerar em nada. Você prefere acreditar que isso foi uma coisa autêntica e que aconteceu como foi relatada? Você prefere permanecer cético? Tudo ali se resume a: você confia na veracidade das testemunhas? Eu tenho dúvidas sobre partes da história, mas eu acho sim que alguma coisa aconteceu. Se você quer acreditar que era um demônio ou algum tipo de presença ou algum tipo de problema psicológico que foi curado instantaneamente de alguma forma, fosse o que fosse, foi expulso. O relatório final do exorcismo permanece trancado nos arquivos católicos romanos, mas ainda existem especulações e perguntas. Agora, o investigador fala diante da câmera pela primeira vez sobre um possível acobertamento do caso de exorcismo. O que aconteceu com o verdadeiro Roland Doe e com o demônio que supostamente o possuía? O caso do exorcismo de Roland Doe em 1949 deveria ser mantido em sigilo? Embora a maioria dos envolvidos tenham permanecido calada, as histórias acabam vazando para a imprensa e supostos detalhes da vida do menino depois das sessões de exorcismo são revelados. O Roland continuou católico. Foi estudar no Colégio Jesuíta Católico Gonzaga Prep. Ele se casou, teve vários filhos, deu o nome de Michael para o primeiro filho, em homenagem a São Miguel. Ele se deu muito bem. Ele cursou a faculdade, literalmente se tornou um cientista de foguetes. Foi trabalhar meio período na NASA. Ele tinha algumas patentes de dispositivos científicos em seu nome, inclusive a blindagem usada em alguns foguetes. Portanto, ele viveu uma vida longa e plena, sem se preocupar com nada que tenha acontecido com ele durante aquela época. Eu sempre disse que eu nunca publicaria o nome dele. Eu acho que a privacidade dele precisa ser respeitada. O verdadeiro Roland Doe, hoje com mais de 80 anos, nunca falou publicamente e provavelmente levará seus segredos para o túmulo. Eu não o culpo. Eu não o culpo por manter silêncio sobre isso, e é possível que ele nem se lembre. É possível que, se não fosse ele mesmo, de verdade, ele não teria nenhuma lembrança. Mas o que dá para dizer nesse ponto? Mas o que nós sabemos é que ele teve uma vida. Embora Roland Doe possa ter deixado os exorcismos para trás, testemunhas oculares e moradores de St. Louis afirmam que lembranças físicas da aprovação dele continuam assombrando a cidade. Em 1978, a ala psiquiátrica do Hospital dos Irmãos Alexianos está prestes a ser demolida. Antes que o prédio venha abaixo, os operários da construção fazem uma descoberta acidental. A equipe de construção encontrou uma sala que estava trancada e encontraram uma escrivaninha na sala, e dentro dela estava um livreto que havia sido confeccionado mencionando um exorcismo. E descobriu-se que era uma cópia do diário do exorcismo do Padre Bishop. E foi assim que a história acabou se tornando pública. É por isso que temos acesso ao diário agora. O diário pode não ser o único vestígio misterioso do exorcismo. O investigador Steven Letchance diz ter descoberto uma possível conspiração no caso. Ele afirma que um representante da igreja lhe deu acesso a um centro médico perto do antigo Hospital dos Irmãos Alexianos. Eu fui levado para um hospital. Eu fui levado pelos seguranças. Daí nós tivemos que pegar um pequeno elevador. Era no terceiro, no quarto andar. Estava completamente deserto, não tinha ninguém lá. Eu fui até a porta e comecei a abrir. Eles me pararam e disseram, você não pode abrir. E eu disse, por quê? E eles disseram, encoste o ouvido na porta. Eu encostei o ouvido na porta e parecia que havia coisas batendo contra a parede, se quebrando. E me perguntaram, sabe onde é que você está? E disseram, esse é o lugar
onde os sacerdotes ficavam. Há décadas, circula o boato de que quando o diabo saiu de Roland Doe, deve ter possuído outra pessoa. Bom, eu hoje acho que o demônio de Roland Doe acabou passando do Roland para um padre. E o padre ficou possuído pelo demônio do garoto, o que não é incomum. Isso aconteceu antes. E acredito que internaram o padre em um hospital até a sua morte em 1983. E acredito que era onde eu estava. Durante um exorcismo, a entidade vai tentar deixar o indivíduo possuído e entrar em outras pessoas que estejam presentes no exorcismo, inclusive o próprio exorcista. Em um ato de sacrifício final, é possível um sacerdote se apossar do diabo para salvar Roland e depois passar o resto da vida trancado em um hospital psiquiátrico? Segundo a pessoa da igreja com quem eu estava, foi isso mesmo que aconteceu. Esse é o caso. É uma das histórias de St. Louis que você não ouve em nenhum outro lugar. E acho triste alguém ter dado a vida pela criança. Se a história for verdadeira, talvez William Peter Blatty soubesse disso antes de escrever o clímax do filme O Exorcista. Na cena chocante, um padre recebe o diabo em seu corpo e em seguida acaba com a própria vida. O Exorcismo de St. Louis inspirou um dos filmes de terror mais emblemáticos de todos os tempos. No entanto, o verdadeiro caso de Roland Doe, com suas estranhas consequências, permanece sem solução. Nós ainda estamos falando desse caso porque se tornou um dos maiores filmes de terror de todos os tempos. E aí descobrimos que tem uma história por trás da história e que é real. Nunca vamos parar de falar sobre isso, porque é o que as histórias profundas fazem. Permanecem com a gente. Como é que uma criança pode deixar de ser inocente tão pura para se tornar um monstro? Eu acho isso interessante e acho até que, para as pessoas, é aí que reside a curiosidade. Eu acho que as pessoas veem isso como um aviso. Por quê? Por que motivo um garoto de 13 anos estaria possuído por uma presença maligna ou demoníaca? Por quê? O que foi que ele fez? Nada. Era só um garoto vivendo sua vida em 1949. Existe esse medo de que, se pode acontecer com ele, pode acontecer comigo. Pode acontecer com qualquer um, se é real. Então, pode acontecer com qualquer um, a qualquer hora, em qualquer dia. Para aqueles que acreditam que o exorcismo de Roland Doe perdura como um aviso perturbador, o mal caminha entre nós e o maior truque do diabo é nos fazer acreditar que ele não existe. Versão brasileira, DPN Santos.